Bom dia, boa tarde, boa noite. Enganei vocês. Falei que só voltava ano que vem, né? Mas não dá. Isso aqui não é trabalho, é dever. Então eu não estou de férias. Por que não continuar falando aqui? O livro é maravilhoso. Nós vamos começar a parte 4 de Not in His Image, mas antes vamos passar, né, aquela história da sinfonia. O livro é escrito em 4 partes como uma sinfonia, e cada parte dessa sinfonia tem um ritmo, ela tem uma profundidade, e cada parte tem sua beleza, tem sua agressividade. A primeira parte desse livro, a primeira parte dessa sinfonia trata do background histórico. Primeiro ele chama o assassinato de Hipácia, né, que foi um marco para quem ama os mistérios, né? Hipácia foi uma das últimas professoras da rede de escolas dos mistérios. Passa pela brutalidade imperial, o genocídio cometido nas terras descobertas do Novo Mundo, e para isso ele aborda o complexo do Redentor e o vínculo vítima-perpetrador. O abusado tende a abusar, o cara que sofreu violência tende a praticar violência assim que ele pode. Demos exemplos sobre isso. Depois ele delineia os escritos de Nag Hammadi, mas se aprofunda mais aí nos textos do Mar Morto. Parte 2, ele introduz mais a fundo Nag Hammadi e ele remonta ao mito de Sophia, que ele tirou literalmente dos textos de Nag Hammadi, com a ajuda, para tapar os buracos, com a ajuda do Ireneus, contra as heresias, o dossiê de acusação contra os hereges, que eles chamavam de gnósticos. A parte 3 é a lição mais dura da história. A gente meteu o dedo no patriarcado, a gente questionou os fundamentos do amor, do mandamento último e supremo de amar o Deus e amar os outros. Então é uma lição difícil na história mesmo. E a gente chega aí ao fim das lições difíceis e nós vamos para as lições mais, vamos dizer assim, bizarras, relacionadas ao mito de Sophia e as consequências, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque não dá. Esse curso sobre o animismo sofiânico, sobre o pensamento sofiânico derivado do mito de Sophia, está sendo estruturado, vai demorar, porque é complexo, mas vai ser entregue de uma forma bem melhor do que está sendo entregue esses aqui, que são, na verdade, talks, né, sobre Not in His Image. Se os senhores forem comprar Not in His Image, by the way, existem duas opções. Existe a edição de 15 anos, a edição nova, né? Que essa está disponível. Meu gato está aqui, peraí. Eu sugiro então que os senhores comprem essa edição em inglês. A edição em português pode ser que seja lançada, vamos negociar. Digam se tem interesse ou não. E tem a edição antiga. Essa edição que eu comprei foi a primeira. Sim, se você ver, você talvez encontre ainda essa em circulação. Essa aqui, tudo bem, mas essa é o bicho. Nessa edição é melhor porque o mito de Sophia está mais elaborado. Eu falei pessoalmente com o John dia 9 de dezembro e a gente conversou aí sobre como falar melhor, né, sobre o livro. E ele me antecipou que ele vai ter uma publicação em breve sobre uma atualização final, né, o que seria assim o ponto final do trabalho da vida dele, porque ele é velhinho já, né? E ele vai lançar aí uma versão do mito de Sophia em 18 episódios, um pouco mais menores cada um e um pouco mais detalhados, com coisas que ele ainda está pesquisando. Isso é um mito que está em aberto. Enfim, grande Telestes, professor, eu me considero seu aluno e me considero também uma espécie de Telestes, porque o que nós vamos falar agora é um conceito central no animismo sofiânico. Como que pensa uma pessoa que abraça o mito de Sophia como a sua narrativa? O mito de Sophia conta a sua origem. Nesse mito, os seus pais cósmicos são Sophia e Thelet, dois Aeons do Pleroma. Esses Aeons
São emanações daquele que é o pró-pater, o originator, o grande Deus, aquele Deus que toda religião fala. Ele não quer saber da sua vida, o pró-pater, o originator, o grande Deus, o Brahman ou whatever. Ele emana pleromas, esses pleromas são habitados por atributos dele mesmo em forma de corrente plasmática. Essas correntes plasmáticas pareiam, dançam, emitem uma substância, porque tudo é matéria aqui. Plasma, tudo é matéria nesse nível que nós estamos falando. E essa criatura que foi criada por Thelete e Sophia, dois Aeons, atributos de Deus, sabedoria e intenção, esses dois camaradas criaram o genoma humano. O originator não quer saber dessa história, ele só quer que ela aconteça. Os Aeons estão lá observando e aprendendo. Sophia interfere porque ela vê a experiência que ela lançou pelos braços galácticos dá errado 8 vezes, 9 vezes, essa aqui é a 10ª. Essa aqui ela decidiu que ela ia oferecer um meio ambiente adequado, mas ela não sabia como fazer isso. Então ela, perdida nos seus contemplações, ela tudo caiu para fora e acabou numa perrengue muito louca. Ela acaba se transformando no planeta Terra, mas nesse impacto da sua queda criam-se criaturas que a narrativa chama de arcons, leoninos, draconianos, né? Criaturas fractais que não são orgânicas, mas vivas, no entanto, né? Inorgânicas e vivas. E esses bichinhos aí pegaram uma birra com a gente por causa de Sophia, que repreendeu o chefe deles, dizendo que ele era um deus cego, que ele não sabia o que estava falando, porque ele achava que ele era o deus. Aqui estamos nós hoje. A parte 4, o capítulo 21 do livro Not in His Image, ele vai falar do mal. Qual é o conceito gnóstico do mal? Qual o conceito que as escolas dos mistérios disseminavam do mal? O que pensavam os telestai sobre o mal? E a palavra-chave para entender o mal, sob o ponto de vista dos telestai, de várias etnias espalhadas por todo o Cáucaso, até a Britânia, os países nórdicos, toda a bacia do Mediterrâneo e o Egito, era que o erro era o centro do problema. Presta atenção no conceito do verbo errar. Eu vou ler em inglês, porque to err é mais expressivo do que o nosso errar em português. To err. To go astray in thought or belief. To be mistaken. To go astray morally. Mesma coisa que pecar. To sin. E tem um sentido arcaico, que é to deviate from the course or purpose. Bom, telos, purpose, go, objetivo, telestes. Então os telestai, cujo nome tem telos, eles têm um objetivo, os telestai achavam que o erro é quando você desvia do seu objetivo. Até aqui simples. E tem o erro substantivo, que em inglês é error, não é mistake, error. Deviation from accuracy or correctness, a mistake. The holding of mistaken opinions. The condition of believing what is not true. It's an error. Mistake é um sentido mais corriqueiro. Error, deviation. To deviate. Erro é a chave para o mal, segundo os gnósticos. Mas de onde vem esse mal? Qual é a relação do erro com o mal? É por acaso coisa do diabo? É o Deus Pai descendo a lenha no Senhor para provar se o Senhor tem fé nele ou não, como ele fez com Jó e com todo o povo hebreu, né? Durante milênios. O mal vem das pessoas? Certamente o mal vem das pessoas, vem do comportamento e da atitude das pessoas perante o erro.
A natureza, a raiz do mal é a seguinte, meus queridos, segundo os pagãos aqui dos Telestai, das escolas de mistérios. O mal é o erro não detectado e não corrigido, e repetido, e repetido, e repetido, até que ele se torne uma verdade. Lá atrás, eles já pensavam assim. Que tal? É o fundamento, essa é a natureza, essa é a raiz do mal, puramente humana. Porém, existe um agente, segundo os gnósticos, atuando para que nós erramos. E aqui entra aquela velha história da paranoia dos UFOs, né? UFO paranoia, OVNI, aquela coisa do ET de Varginha, ou então daquela porra, daquele programa. Tem um texto no Nag Hammadi que chama A Realidade dos Archons, e lá eles deixam bem claro, inclusive os caras que traduziram comentaram sobre isso. A preocupação excessiva ou obsessão, né, aquela história do herege, a obsessão que os Telestai tinham em relação à existência real e concreta dos Archons como entidades físicas. Em Nag Hammadi eles tinham o conceito, e eles sabiam porque eles tinham contato, tiveram, né, alguns tiveram contato com essas entidades, como nós temos contato com essas entidades até hoje. Puta que eu pariu, César, agora nós vamos falar de ET? Mas então, está no texto, então como nós estamos falando do texto, nós temos que abordar a questão do OVNI, porque eles são claros, e eles dizem que os Archons existem, são entidades físicas e que eles agem intrapsiquicamente. Esses caras, esses Telestai, essa gente iniciada nos mistérios, professores das escolas dos mistérios da antiguidade, essa gente tinha poderes paranormais. Eles eram gente especial. Não é igual fala o nosso querido Padre Quevedo. Isso não existe. Não é isso. Nós estamos falando aqui de capacidades de percepção. Você chega, você olha o cara pregando, você ouve o conteúdo daquela narrativa, você vê como ele age, como ele se veste, ele analisa tudo isso e numa batida de olho ele saca que esse cara tá num desvio muito louco. E eles têm que tomar uma atitude, porque é dever. O capítulo 21 é incrível, gente. Não tenho o que falar. Os detalhes sobre essas relações de UFO, eu andei conferindo todas as fontes, porque eu preciso que isso seja feito. E eu tenho aqui uma tradução dos manuscritos do Mar Morto. E o texto que o John coloca está modesto comparado com os textos que foram aqui impressos para a gente poder ler. Então, assim, nesse próximo curso nós vamos falar dentro desse negócio, nós vamos entrar de cabeça nos manuscritos do Mar Morto e nós vamos mostrar que não é esses idiotas do History Channel, a coisa é muito séria. E os Archons estão aí até hoje, os gnósticos sabiam e por isso eles tiveram que ser eliminados. I'm sorry, né? É aquela coisa do, puta, Natal, logo no dia seguinte do Natal o cara me vem com essa. Mas é real, né, cara? A gente pega aí os textos, a gente sabe ler e fazer análise. Ninguém aqui é idiota. Tem gente idiota que não entende mesmo. Não tem nem a disposição, não tem QI para entender o que está escrito aqui. Mas se você pegar e ler, se você tiver 2 minutos de esforço, você entende que o que os caras estão falando aqui é uma coisa muito séria. Vejo vocês em breve. Um grande abraço. Vou para academia, mas antes eu vou tomar um café.